Fala galera! A arte do ilusionismo fascina as pessoas há muitos séculos. Truques com o desaparecimento de objetos e outras mágicas que nos fazem duvidar dos nossos próprios olhos sempre têm um efeito quase hipnótico no público. Tente aprender um truque simples com cartas e faça-o em alguma festa com os amigos. Será um sucesso garantido. Mas, enquanto uma em cada duas pessoas sabe fazer esses truques, poucos conseguem transformar o ilusionismo no trabalho de suas vidas. Hoje falaremos sobre essas pessoas, ou melhor, sobre os truques mais incríveis que elas fazem. Não se preocupe. No vídeo, mostraremos em detalhes como exatamente eles são feitos. E no final, você encontrará uma pequena aula sobre como se tornar um ilusionista e surpreender a todos ao seu redor. Vamos lá! Engolindo sapos. Se você se interessa pelo menos um pouco pelo ilusionismo, provavelmente conhece o nome do famoso ilusionista David Blaine, dos Estados Unidos. Muito antes do início de sua própria carreira brilhante, esse cara trabalhou como aprendiz do David Copperfield, uma coisa que por si só já diz muito sobre seu talento. Pelo que parece, ele conseguiu absorver um pouco da magia do grande mestre, afinal, seus truques são a mais pura mágica. Muitos deles têm a ver tanto com a ilusão visual quanto com a da arte da sobrevivência em condições extremas. Em 2003, por exemplo, Blaine permaneceu por 44 dias em uma caixa transparente sem se alimentar sobre a superfície do rio Tâmisa. Até mesmo o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, chegou a mencionar esse teste de resistência em um de seus discursos. Em 2008, o ilusionista conseguiu ficar debaixo d'água sem oxigênio por mais de 17 minutos e estabeleceu um recorde no Guinness. No final de 2016, David Blaine apareceu no popular programa de televisão do Jimmy Fallon. Lá, ele fez incríveis truques de cartas. E começou a contar uma história ao apresentador. O mágico falou de um homem que transformou seu próprio estômago em um aquário, no qual mantinha diferentes seres vivos. Obviamente, sem uma demonstração visual é bastante difícil acreditar nisso. Então, prevendo a desconfiança do público, David de repente cuspiu no copo um sapo vivo. Mas as surpresas para o público não pararam por aí. Depois de alguns instantes, o ilusionista o engoliu novamente. Naturalmente, essa mágica se espalhou como uma bomba explodindo. Portanto, um pouco depois, o David Blaine decidiu fazer esse truque novamente, só que desta vez com 3 anfíbios. E como plateia, o ilusionista escolheu algumas celebridades: o músico Drake, o jogador de basquete Steph Curry e o comediante Dave Chappelle. A reação deles você mesmo pode ver. Mas a pergunta é, como isso é possível? Será que o sapo estava na boca do ilusionista esse tempo todo? Mas se fosse o caso, ele dificilmente poderia falar tão claramente. Além disso, no vídeo, podemos ver que os sapos no copo estão se movendo e claramente estão vivinhos da Silva. E se acreditarmos que o David Blaine os mantém em seu próprio estômago, com certeza eles teriam se dissolvido há muito tempo por causa do suco gástrico. Vários especialistas estudaram cuidadosamente o truque do ilusionista e chegaram à conclusão de que não há nenhuma mentira. O cara realmente engole sapos vivos. Os anos de treinamento e preparação que ele precisou para fazer isso são outra história. O mágico precisou aprender a reter o objeto necessário no esôfago, impedindo que ele descesse. Alguns ilusionistas fazem o mesmo com moedas ou, acredite se quiser, com querosene. Se formos mais precisos, eles usam o esfíncter superior do esôfago nesse truque. Além disso, os ilusionistas aprendem a contrair os músculos abdominais de uma maneira especial, criando assim uma pressão adicional dentro do estômago que impede que os objetos desçam. Atravessando a parede. O nome de David Copperfield há muito tempo é um nome familiar quando se trata de algo mágico e inexplicável. Hoje em dia, o ilusionista aparece em público com bem menos frequência, mas nos anos 90, seu rosto não saía das telas de TV ao redor do mundo. No entanto, várias décadas se passaram e alguns truques do lendário americano ainda não foram revelados. David sempre teve uma paixão especial por truques relacionados com monumentos culturais mundialmente famosos. Afinal, isso torna o show mais incrível e mais espetacular. Certa vez, ele até fez com que um dos monumentos mais famosos, a Estátua da Liberdade, desaparecesse da face da Terra. E em 1986, o ilusionista chegou a atravessar a Grande Muralha da China. O truque que milhões de pessoas assistiram foi o seguinte: dos dois lados da muralha foram instaladas umas cabines altas. Elas foram cobertas com panos brancos translúcidos e em seu interior foram instaladas luzes fortes. Nós vemos o David subir em uma delas. Em seguida, sua sombra toca os blocos de pedra e gradualmente desaparece neles.
Os assistentes do mágico removem o tecido e o mágico já não está mais na cabine. Então, a câmera voa sobre a muralha e o espectador vê uma cabine exatamente igual, na qual o ilusionista aparece um pouco depois. Um elemento particularmente espetacular do truque ocorre quando, antes do mágico reaparecer, seus assistentes encostam um pano branco na muralha. De repente, aparecem do nada os contornos de um rosto e de mãos. Como isso é possível? Onde está a passagem secreta pela qual o mágico realmente passou? E como explicar essa silhueta que literalmente salta da parede para o exterior? Muitas perguntas e poucas respostas. Bem, o Copperfield, como qualquer ilusionista, não revela os segredos de seus truques. Uau! Isso aconteceu apenas uma vez, quando o mágico teve que contar a verdade, devido a um processo judicial. De acordo com os especialistas, o segredo do truque está no chão da plataforma ou nas escadas pelas quais o mágico sobe. Aparentemente, após a colocação da tela, David simplesmente se esconde no interior delas e desaparece. Mas como ele consegue aparecer do outro lado? Isso ninguém sabe explicar com muita precisão. Mas uma coisa é certa, não é por acaso que a câmera leva tempo de um ponto ao outro. Durante esse tempo, Copperfield poderia se meter umas 100 vezes na muralha, através de uma pequena fenda em sua base, e depois se esconder novamente na outra escada. Algumas pessoas acham que o truque pode ser feito com a ajuda de um sósia. Essa parte está resolvida, mas como podemos explicar a sombra do ilusionista, que aparentemente passa pela barreira? Bem, controlar sombras é muito fácil, portanto essa ilusão pode ter sido feita usando diferentes técnicas de direcionamento de luz. E por último, temos um momento com um pano branco e a silhueta saltando dele. Se você observar atentamente as ações dos assistentes nesse momento, notará imediatamente que as mãos deles estão escondidas atrás da tela neste momento. Obviamente que são eles que imitam os movimentos das palmas. Bem, o rosto pode ser facilmente recriado com uma máscara em uma haste. Moedas na mesa. Um dos truques mais populares entre os mágicos é sempre algo com moedas, como, por exemplo, fazê-las atravessar superfícies de vidro. Um ilusionista chamado Alex Geyser foi ao programa de televisão da lendária dupla americana de mágicos Penn e Teller para apresentar a sua versão desse clássico. Os apresentadores ficaram encantados com a mágica, e pode ter certeza que não é nada fácil surpreender essa dupla com tantos anos de experiência e muitos segredos não revelados. Para seu número, Alex usou uma lista bem pequena de coisas para o estúdio: 3 moedas e um pedaço de vidro sólido. Ele pediu a Penn e a Teller para segurá-lo, como se na frente deles houvesse uma mesa transparente. Depois disso, Alex começou a passar as moedas através do vidro, uma a uma. Além disso, ele confiou a última delas ao próprio Teller para que o efeito parecesse o mais real possível. One last look and press. Yeah, Penn, you can let go, sir. A ilusão foi tão bem sucedida que, ao final da apresentação, Penn admitiu que durante toda a sua vida ele não tinha visto uma versão desse truque que fosse melhor que essa. Bem, obviamente é necessária uma incrível habilidade de mãos para este truque, mas como exatamente ele é realizado? Existem algumas versões diferentes. Na mais simples delas, o ilusionista usa um anel especial com um pequeno ímã, e em uma das mãos esconde uma cópia exata da moeda. Quando ele levanta a mão superior, a moeda já desnecessária é atraída pelo ímã, enquanto a de baixo vai para a mão dele, como se tivesse acabado de passar através do vidro. No entanto, Alex não tinha nenhum anel em seus dedos, mas ele seguramente tinha cópias de cada uma das 3 moedas, as quais ele habilmente transferiu de uma mão para a outra graças à sua incrível destreza. Se você ainda não entendeu o truque, não se preocupe. O par de mágicos deste programa também não conseguiu entender imediatamente o segredo. Na verdade, só o Teller conseguiu depois de muito tempo. E isso considerando que o ilusionista fez o truque bem debaixo do nariz dele. Picador de gelo na mão. Não se preocupe, não haverá sangue nem sofrimento nesta parte do vídeo. Aqui temos outra vez o David Blaine, o cara mais louco do mundo dos truques de mágica dos dias de hoje. Em outro truque bem conhecido, ele usou um afiado picador de gelo para perfurar profundamente a palma da sua mão. Mas nós não vemos uma única gota de sangue. E a ponta da ferramenta chega a aparecer do outro lado. Se você acha difícil olhar para isso, você não está sozinho. Até mesmo o Alec Baldwin não foi capaz de aguentar esse espetáculo. No final, o David consegue convencer o apresentador a participar do truque. Ele mal consegue arrancar o picador de gelo da mão do ilusionista, na qual resta apenas um pequeno buraco. Quem é esse David Blaine? Será que ele é um super-homem com vidas infinitas? Parece que sim, mas para esse truque, como para qualquer outro, há uma explicação. Você acha que isso é algum tipo de ilusão de ótica ou um picador falso? Talvez. Os mais céticos acham que a ponta
ponta do picador é retrátil e que do outro lado da palma há um látex cor de pele e um dispositivo controlável especial com uma ponta. Mas o próprio mágico dá a seus fãs uma explicação diferente. Segundo o ilusionista, ele trabalhou no desenvolvimento desse truque por mais de 10 anos. Para isso, o cara constantemente furou suas mãos com agulhas especiais. Por quê? Você deve estar se perguntando. Tudo isso para que nas profundezas da palma de sua mão se formasse uma espécie de túnel de tecido conjuntivo grosso, como o que aparece na pele quando se formam as cicatrizes. É justamente por isso que o mágico não sente mais dor e sua mão não sangra depois de fazer o truque. Para provar isso, Blaine até mostrou aos espectadores uns raios-x de sua mão. Eles mostram claramente que a arma atravessa a palma, mas muitas pessoas continuam não acreditando em suas palavras. Essa história parece muito heróica e bonita. Além disso, em 10 anos de autotortura, ele provavelmente teria machucado algum nervo vital. O que você acha? Copos de leite. Para o próximo truque, você definitivamente não terá que se torturar ou pôr em risco sua vida, embora ele também seja incrivelmente impressionante. Basicamente, diante de nós, em cima de uma mesa, há 4 copos de tamanhos diferentes. O mágico serve uma certa quantidade de leite de uma garrafa plástica e enche o menor deles. Depois, ele vai passando o conteúdo para os copos seguintes, de tamanho um pouco maior. E o leite é sempre suficiente para enchê-los completamente. Quando o ilusionista faz o contrário, o conteúdo do último copo é suficiente para encher todos os anteriores. Como isso é possível? Tudo é muito simples. Obviamente, estes não são copos comuns, são copos com um segredo. Dentro de cada um deles, exceto no primeiro, há um cilindro fechado em cima, que não se enche de leite. O líquido simplesmente flui pelas paredes do copo, fazendo parecer que ele está absolutamente cheio. O segredo desta mágica é simplesmente mostrá-la ou gravá-la do ângulo certo, para que o público não perceba o truque. Dividindo ao meio. O truque em que uma assistente é supostamente cortada ao meio em uma caixa mágica é algo que já vimos 1000 vezes. Mas e se isso acontecer bem na frente dos seus olhos, sem caixas nem capas? O conhecido ilusionista Criss Angel decidiu filmar esse truque. E não é de surpreender que o vídeo imediatamente se tornou viral e mais de 50 milhões de pessoas o assistiram. No vídeo, vemos 2 pessoas, um garoto e uma garota. Criss prepara cada um deles para o importante truque. Pede para que relaxem e bate delicadamente a mão na área pélvica deles, dividindo-os ao meio. Relax. Come back over here. Enquanto isso, ambas as partes do corpo continuam funcionando perfeitamente e parecem que saíram de cenas de um filme sobre zumbis. No final do vídeo, Criss conecta as metades dos corpos de volta, mas se confunde. As pernas do homem são postas na mulher e vice-versa. E eles, como se nada tivesse acontecido, levantam do banco. Mas que diabos foi isso? Vamos excluir imediatamente a versão de efeitos especiais e gráficos de computador. Isso seria fácil demais. Atentos especialistas na internet já explicaram como esse truque poderia ser feito na vida real. Em primeiro lugar, a arte de edição tem um papel muito importante. O fato de que o vídeo não foi filmado em alguns minutos, mas em algumas horas, pode ser determinado pela sombra da lata de lixo. Ela aumenta à medida que o vídeo se desenrola, o que significa que passou muito tempo entre as cenas editadas. Quanto às testemunhas do truque, presentes no local, são apenas atores, é claro. Além disso, os participantes do truque não eram apenas 2 pessoas. Provavelmente, o que aconteceu foi o seguinte. A princípio, uns atores foram colocados nos bancos e as cenas iniciais foram filmadas. Depois disso, os atores foram substituídos por outras pessoas parecidas com eles, mas cuja parte inferior do corpo realmente era amputada. Uma pelvis e umas pernas falsas foram presas à cintura deles. Tudo está muito claro até aqui, mas como eles conseguiram trocar as partes do corpo e ficar de pé como se nada tivesse acontecido? Bem, tudo é ridiculamente simples. É só mais uma colagem da edição. Nesse momento, o primeiro par de atores retorna ao local e simplesmente troca de roupa. Essa é toda a mágica. Sem gravidade. E aí, prontos para uma pequena lição de ilusionismo? Assista com atenção. Este truque aqui fará os espectadores duvidarem da existência da gravidade. Stop. Ele é assim, o ilusionista pega uma corda e um anel, posicionando uma mão mais baixa que a outra. É lógico que o anel desliza para baixo, mas então o mágico executa o truque inverso e o anel, de repente, começa a ir para cima, contrariando as leis da física. Wow, amazing. But how? Oh my God, how can you do that? Para repetir esse truque, você precisará de um elástico de dinheiro. Então arranje um anel, pode ser uma joia comum ou até uma argola usada em chaveiros. Agora, estique o elástico o máximo possível, deixando cerca de 1,5 cm do comprimento entre o polegar e o indicador de uma das mãos. Obviamente, você precisa fazer isso da maneira mais discreta possível, escondendo a ponta do elástico na palma da sua mão. Com o elástico esticado ao máximo, demonstre à plateia o movimento rápido do anel de um lado para o outro. Assim, você criará a impressão de que, para superar a gravidade, é preciso usar o poder do pensamento.
movimento. Afinal, o anel se moverá muito mais lentamente para cima. O segredo do movimento é soltar devagar a parte do elástico que está oculta, reduzindo sua tensão. Então, ele começará a se mover junto com o anel e criará uma ilusão de ótica de movimento. Basta um pouco de prática e você também vai conseguir. O mais importante é fazer essa parte muito lentamente.